Você já deve ter ouvido falar em muitos casos envolvendo crimes, assassinatos, histórias famosas dentro e fora do nosso país. Mas em algum momento você já se perguntou o que aconteceu com os autores desses crimes? Em algum momento você já se perguntou, e a sentença? Sou Lucas Rosado, advogado em Brasília. Seja muito bem-vindo ao canal E a Sentença. E hoje nós analisaremos aqui o caso Ana Lídia, o mais votado por vocês no Instagram. E isso vai encerrar a nossa primeira temporada de E a Sentença. Na próxima temporada nós traremos novos casos, inclusive com participações especiais. Fiquem ligados. E agora, vamos ao caso. O caso Ana Lídia foi um dos mais impactantes e causou grande choque aqui na capital do país. No dia 11 de setembro de 1973, a menina Ana Lídia Braga, de 7 anos de idade, desapareceu na porta do colégio Madre Carmen Salles, na L2 Norte. O seu corpo foi encontrado no dia seguinte, semi-enterrado em uma vala rasa. O corpo da menina foi encontrado com sinais de tortura, violência física e sexual e com os cabelos cortados rente ao couro cabeludo. Durante a fase investigatória, testemunhas relataram que um homem, descrito como branco, loiro, alto e magro, com calça marrom, teria retirado a menina dos portões da escola às 1h50 da tarde, no dia do seu desaparecimento. No dia do crime, a polícia teria recebido uma ligação anônima com um pedido de resgate pela menina no valor de 2 milhões de cruzeiros. Segundo a polícia, a menina chorou e chamou pela mãe no telefone. No mesmo dia, o pai de Ana Lídia havia recebido uma carta também com pedido de resgate no valor de 500 mil cruzeiros. A perícia apontou que a causa da morte da menina teria sido por asfixia. E depois do exame, que a violência sexual teria ocorrido após o óbito da menina. Ainda na cena do crime foram encontrados 2 preservativos usados, um pedaço de papel higiênico com sêmen e marcas de pneus de motocicleta. Durante as investigações, o irmão de Ana Lídia, Álvaro Henrique Braga, juntamente com Raimundo Lacerda Duque, um empregado da mãe da menina, foram tidos como os 2 principais suspeitos do assassinato. Segundo a polícia, o crime teria envolvimento com tráfico de drogas, uma vez que os 2 suspeitos eram usuários e teriam supostamente dívidas com traficantes. A família descartava qualquer suspeita do envolvimento do filho no crime, pois, segundo a versão deles, o rapaz estava com um casal no carro quando Ana Lídia foi deixada na porta da escola e logo depois seguiu para a rodoviária para resolver seus afazeres no Detran, que, segundo a versão dele, seria para regularizar sua situação com relação à habilitação da carteira de moto. Segundo a hipótese construída pela polícia, Álvaro e Duque teriam sequestrado a menina com o intuito de extorquir os pais de Álvaro, que eram funcionários públicos, para obter o dinheiro necessário à quitação das suas dívidas de drogas com traficantes. Numa outra versão desse caso, Duque seria credor de Álvaro, e assim Álvaro teria entregue a menina como uma forma de resolver essa pendência que os 2 possuíam. 4 dias após o crime, depois de saber que era um suspeito investigado, Duque adquiriu documentos falsos e saiu do Distrito Federal. Ele teria percorrido em 5 meses um total de 5 estados, até ser preso em Conceição do Araguaia, no Goiás, e posteriormente transferido para Brasília. No dia 29 de 5 de 1974, o Ministério Público pediu pela prisão preventiva dos 2 suspeitos, que foi deferida pela Justiça no dia 11 de 6 de 74. A dupla negava qualquer envolvimento no crime, embora tenham dito para a polícia que já usaram drogas algumas vezes.
Duque ainda teria dito para a polícia que sentia atração por menores de idade. Paralelamente, o Ministério Público conduziu uma investigação em relação às denúncias do envolvimento do filho do ministro da Justiça na época, Alfredo Buzaide Júnior, e do filho do senador Eurico Rezende, Eduardo Ribeiro de Rezende, no assassinato de Ana Lídia. Segundo as denúncias, essa dupla fazia parte de um grupo poderoso e influente de traficantes de drogas no Distrito Federal e possuía envolvimento com Álvaro e Duque. Porém, a polícia não encontrou indícios mínimos que pudessem incriminar a dupla. Conforme as investigações iam avançando, segundo a polícia e o Ministério Público, a família de Ana Lídia parecia desinteressada em saber quem era o verdadeiro assassino de sua filha, sendo que sempre negava e defendia com unhas e dentes o não envolvimento de seu filho no assassinato. No dia 30 de 8 de 1974, o Ministério Público ofereceu denúncia contra Álvaro e Duque, sustentando a tese, levantada pela polícia, de que os dois teriam sequestrado Ana Lídia para exigir o valor do resgate. Segundo as suas conclusões, Álvaro e Duque teriam encaminhado a carta para o pai de Ana Lídia e realizado as ligações telefônicas no dia, e posteriormente teriam matado Ana Lídia e a violentado sexualmente. Álvaro foi denunciado com incurso nos artigos 159, parágrafo 3º, 211, 212, junto com os artigos 44, inciso 2, a linha F e 51 do Código Penal. Enquanto Duque foi denunciado nos artigos 159, parágrafo 3º, 211, 212, 287, junto com 25, 298, 304, 51 do Código Penal. E ainda foi denunciado também o senhor Euclides Gomes, no artigo 297 do Código Penal, por ter recebido 50 cruzeiros para registrar Duque perante o cartório como sendo seu filho, sob o nome de Rolando Franco Gomes. A sentença foi proferida pela segunda vara criminal no dia 16 de 6 de 1975, no sentido de absolver Álvaro e Duque das práticas dos crimes previstos nos artigos 159, parágrafo 3º, 211 e 212 do Código Penal. Para o magistrado, não havia provas o suficiente que pudessem apontar a autoria do delito como sendo da dupla. Porém, Euclides e Duque foram condenados pelas penas de falsidade, conforme veremos mais para frente. Na sentença, o juiz levou em conta o fato da família negar insistentemente o envolvimento do filho no crime. Para o juiz, não haveria razão para Álvaro sequestrar a irmã e fazer um pedido de resgate, uma vez que, apesar de servidores públicos, as condições da família eram modestas e eles não teriam condições de arcar com o valor desse pedido. E apesar de tudo, o pai de Álvaro nunca se recusou a ajudá-lo financeiramente em caso de necessidade. Então, se nessa hipótese a dívida fosse de droga, o pai não teria se recusado a ajudar. O juiz também descartou a hipótese do crime possuir envolvimento com tráfico de drogas e de que os réus se conheciam e faziam parte do mesmo grupo criminoso. O magistrado ainda levou em conta o álibi apresentado pelos pais de Ana Lídia, que sustentava que Álvaro não saiu da companhia deles enquanto eles deixavam a menina no portão da escola, e que posteriormente teria seguido para o Detran e encontrado com sua namorada, com quem passou o resto da tarde inteira. O juiz ainda entendeu que os depoimentos prestados pelas testemunhas não eram o suficiente para atestar a autoria dos rapazes no crime, uma vez que as características descritas não batiam nem com as descrições físicas dos acusados e nem com os fatos investigados. E assim, o juiz entendeu pela absolvição dos réus com base no princípio do indúbio pro réu, que significa, na dúvida, o benefício recai sobre o réu. Como eu tinha dito anteriormente, Duque e Euclides foram condenados pelos crimes de falsidade. No que tange a condenação de Duque, ele ficou em curso nos artigos 299 e 51, parágrafo 2º do Código Penal.
A pena base foi fixada em 30 meses, sendo que o juiz considerou a intensidade do dolo, os maus antecedentes e o egoísmo do ato. Na segunda fase, o juiz deu um aumento de 1/3, por se tratar de infração continuada, e mais um aumento de 1/6 pela falsificação do documento ter se dado em assentamento de registro civil. Como não houveram circunstâncias modificadoras na terceira fase, a pena ficou totalizada assim em 45 meses de reclusão, o equivalente a 3 anos e 9 meses. Com relação à condenação de Euclides pelo crime descrito no artigo 299 do Código Penal, o juiz fixou a pena base em seu mínimo, 1 ano. Na segunda fase, ele aumentou a pena em 1/6, em virtude do disposto no parágrafo único do artigo 299. Por fim, como também não houve circunstâncias modificadoras na terceira fase, a pena de Euclides ficou totalizada em 1 ano e 2 meses de reclusão. Contra essa sentença, houve um recurso por parte do Ministério Público, que buscava reforma para condenar os réus. E ainda houve um recurso por parte de Euclides para buscar a redução da pena. Ainda houve um recurso de apelação por parte de Duque para buscar a absolvição dos crimes de falsidade ou, alternativamente, a redução das penas. Porém, ele desistiu desse recurso antes que fosse julgado. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios negou provimento ao apelo do Ministério Público por maioria, sendo que os desembargadores entenderam que a sentença estava correta e que o acervo probatório era frágil para ensejar a condenação dos réus, dessa forma prevalecendo o princípio do indúbio pro réu. O recurso de Euclides não chegou a ser conhecido pela Corte. Na própria análise do recurso, apreciado pelo TJDFT, os desembargadores determinaram a continuidade das investigações policiais sobre o assassinato de Ana Lídia. Após 13 anos, o caso foi reaberto, em virtude de novas informações sobre o assassinato de Ana Lídia. A repórter Mônica Teixeira, da Vídeo Abril, garantiu ter testemunhas que poderiam comprovar que o autor do crime era o filho do ex-ministro da Justiça Alfredo Buzzai Jr. E que, apesar da imprensa ter noticiado que ele havia morrido num acidente 2 dias após o crime, ela garantiu que ele estava vivo em 1985. Curiosamente, alguns fatos estranhos aconteceram após isso. As testemunhas que haviam sido intimadas a depor misteriosamente acabaram falecendo antes que isso pudesse acontecer. E ainda, a exumação do corpo de Alfredo Buzaide não foi permitida, sendo que o caso foi novamente fechado por falta de provas. Somente em 1986, após 1 ano do pedido inicial, é que a exumação do corpo de Alfredo Buzaide Jr. foi autorizada. Contudo, por engano ou por descuido da polícia, o corpo exumado foi o de Felício Buzaide, o avô do acusado, que teria falecido em 1966. Após uma segunda tentativa, um segundo cadáver foi entregue ao IML, supostamente o de Alfredo Buzaide Jr. Contudo, por algum motivo, os dentes haviam sido removidos do cadáver, impossibilitando assim o reconhecimento por arcada dentária. Mesmo assim, em julho de 1986, o legista José Antônio Melo declarou que o corpo enterrado era realmente o de Alfredo Buzaide Jr. Um indivíduo de nome Márcio André Tupi da Fonseca, vulgo Marcinho, foi colocado em prisão preventiva no dia 17 de 1 de 1986. Ele era suspeito de integrar o grupo criminoso envolvido no caso de Ana Lídia, composto por Alfredo Buzaide Jr. Porém, sua prisão preventiva foi revogada em 5 de 2 de 1986. As ações da polícia foram muito criticadas no caso. Além do regime militar na época tentar abafar o caso através da censura dos noticiamentos sobre as investigações, houveram muitas falhas na fase investigatória, como, por exemplo, o inquérito só ter sido aberto 6 dias depois da comunicação do sumiço da menina,
As marcas dos pneus de motocicleta encontradas na cena do crime não terem sido investigadas e nem confrontadas com pneus da motocicleta que Álvaro possuía, retratos falados com descrições de suspeitos que não foram juntados ao inquérito, e a não apuração das farmácias para investigar vendas recentes de preservativos, uma vez que proteção sexual não era um hábito muito comum na época do crime. Assim, o crime ficou sem solução. E no dia 11 de setembro de 1993, ele alcançou a prescrição. Isso significa que mesmo que o assassino fosse apanhado atualmente, ele não poderia mais ser preso. Raimundo Duque faleceu em 2005 na cidade de Anápolis, no estado do Goiás, com problemas decorrentes de alcoolismo. Álvaro Henrique, hoje em dia, é médico angiologista no Rio de Janeiro. A mãe de Ana Lídia faleceu em 2006 e o pai, Álvaro Braga, hoje reside no interior do Rio de Janeiro e se recusa a comentar qualquer coisa sobre esse caso. Em homenagem à vítima, uma parte do parque da cidade em Brasília foi batizado como Parque Ana Lídia. O corpo da menina foi sepultado no cemitério Campo da Boa Esperança, aqui no Distrito Federal. Fecho a análise desse caso com uma frase dita pelo juiz do processo, Dirceu de Faria, na qual ele diz o seguinte: "O mais tranquilo dos homens, compulsando estes autos, viverá um momento de revolta e horror. Só uma besta humana, mais besta de todas as bestas, seria capaz de cometer tamanha baixeza e crueldade." É isso aí, pessoal. Esse foi o caso Ana Lídia. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por acompanharem o canal até aqui nessa primeira temporada. Deixe seu like aqui embaixo, compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Para assistir os vídeos anteriores, basta acessar a nossa playlist ou então as telinhas que vão aparecer aqui no final do vídeo. E vejo vocês na segunda temporada. Um forte abraço a todos.